gente, começando o nosso encontro aqui pela Vibe Mundial, estamos ao vivo, trazendo para você conhecimento, espiritualidade, dicas de magia, diversas ferramentas aí que possam ajudar você a melhorar aquilo que você está vivendo. É esse o nosso objetivo aqui nesse programa. Gente, o tema hoje está excelente, nós vamos ter um bate-papo aqui, vou conversar com você bastante sobre como a gente se limita na vida, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, às vezes a gente acaba se limitando e impedindo que boas oportunidades cheguem até nós. Então nós vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre uma deusa que é bastante celebrada na Wicca, na bruxaria, no dia 13 de agosto. Então amanhã, né, sexta-feira, dia 13/8, pessoas no mundo todo celebram essa deidade, a deusa Hecate. Então você vai conhecer um pouquinho sobre ela, é uma deusa ligada à abertura de caminhos, e já que nós vamos falar sobre como a gente se limita na vida, que tal a gente recorrer a essa deusa para nos ajudar a ampliar os horizontes e abrir os nossos caminhos? Então vamos falar sobre isso hoje, também vai ter leitura de tarô, já estou aqui com as cartas do tarô para trazer as respostas que você precisa, e você, ouvinte, vai interagir comigo ou pelo telefone do ouvinte aqui da Rádio Vibe Mundial ou pelo Instagram. Aliás, estou transmitindo por live, comecei agora, então você que quer acompanhar para ver a carta que eu vou mostrar aqui que saiu para você, pode ir lá no Instagram, pode até começar a me seguir, se ainda não estiver me seguindo, @eduscarfon, e nós interagimos também pelas redes sociais, ok? Bom, antes da gente começar a fazer os atendimentos de hoje, eu quero fazer uma reflexão com você sobre o quanto a gente acaba se limitando na vida. Tem uma parábola que fala bastante disso, né? A história de dois pescadores. Então tinha um pescador que estava já lá pescando, né, na dele, e chegou um segundo pescador. E esse segundo pescador, observando o primeiro, ele ficou perplexo, que o primeiro pescava uns peixões assim grandes e devolvia automaticamente logo em seguida para a água, tirava do anzol e devolvia. Ia lá para pescar mais um peixe, de novo ele pegava, olhava e devolvia. E aí o segundo pescador falou: o que está acontecendo? Né? Por que você está devolvendo os peixes todos que você pesca? Aí o primeiro informou que estava devolvendo porque os peixes que ele pescava eram tão grandes, né? Eram grandes e não cabia na panela que ele tinha. Então ele olhava ali, media, via que não cabia e ele devolvia para a água. E aí, gente, fica uma reflexão. Não era mais fácil, ao invés dele devolver, ele aumentar o tamanho da panela dele, do recipiente, né? Ao invés de limitar a fartura e a prosperidade que estava vindo para ele? Porque em muitas ocasiões a gente impede a fartura e a prosperidade de vir para a nossa vida. Eu sei que você está ouvindo e deve estar pensando: não, Edu, eu não impeço, pelo contrário, eu quero que a prosperidade venha. Eu desejo, eu anseio a prosperidade na minha vida. Mas às vezes a gente não percebe que a gente se limita e impede ela de chegar até nós. Seja num campo material, financeiro, no trabalho, às vezes até com relação a amor. Você quer porque quer aquela pessoa e você acredita que é aquela pessoa que vai te fazer feliz. E às vezes você acredita nisso porque você criou isso na sua cabeça. E você fica limitado a esse pensamento. E você impede de chegar a alguém que poderia te trazer uma experiência esplêndida, fantástica de felicidade, né? Mas não, você acredita que é aquela situação. E eu escuto tanto disso, gente, ou de situações que a pessoa fala assim: é de vidas passadas. A gente precisa viver isso, não é de hoje. A gente tem um karma, a gente precisa transformar, é um resgate. E eu não vou ser feliz com outra pessoa enquanto eu não resolver essa situação. Nem ela ou ele também vai ser feliz com outra pessoa enquanto não resolver. Porque nós temos um karma juntos. Nós estamos ligados espiritualmente. E só depois de resolver isso que a minha vida amorosa vai andar. Muita gente tem esse tipo de pensamento e a pessoa não percebe que, na verdade, é ela que está se limitando, né? Ela está crendo numa crença que é uma crença limitante e que está atrapalhando ela. Isso acontece no âmbito afetivo, isso acontece com relação a trabalho, isso acontece com relação a amigos.
E eu fico profundamente. A gente tem. Eu sei que não é um sentimento legal de se dizer, né? O sentimento de dó. Mas às vezes a gente acaba tendo dó quando vê pessoas que estão sempre com aquela mesma vidinha, sabe? Tomada ali pela rotina, aquela vida mais bucólica, sem expectativa. A pessoa não conhece gente nova, não tem possibilidade de pretendentes, porque a gente sabe o quanto a pandemia dificultou isso, né? Se está difícil ter vida social, como que vai conhecer para ter pretendentes? Aí a pessoa fica mais limitada nisso, ela não conversa com outras pessoas, ela não tem amigos, é sempre aquele mesmo rito, né, diário, aquela rotina, acorda, vai trabalhar, almoça, retorna para casa após o trabalho, daí faz a janta, assiste a novela e ok. E isso é a vida da pessoa. Ela não tem, assim, hábitos de fazer coisas diferenciadas, né? Que quebrem a rotina, um happy hour. Sei que agora tá difícil, mas antes da pandemia tem gente que já tinha esse sistema, né? De acordar e trabalhar, voltar para casa, faz a janta, assiste a novela e acabou, né? E daí parece que todos os dias são iguais, né? Nada muda, não tem dia diferente, né? Não tem surpresa, né? Não tem surpresa de ir conhecer gente nova, fazer uma amizade legal, interagir, de ter uma paquera, de fazer uma coisa de lazer em meio da semana, né? Às vezes a pessoa é tão metódica que, eu só vou fazer no final de semana, esperar o final de semana para ir no cinema. Imagina, né? Então, o que eu quero dizer é que muitas vezes as pessoas se limitam, como nessa parábola do pescador que a gente mencionou. Ao invés de querer ali fartura, abundância, possibilidades, a pessoa, na verdade, ela quer o menor, o pequeno, ela quer só aquilo e ela não vê que ela está focada só numa coisa, quando o universo, na sua amplitude, poderia oferecer para ela inúmeras possibilidades, infinitas possibilidades. Todos nós, em algum momento da vida, já nos limitamos dessa forma, viu? Em algum momento, certamente você já se limitou. Ou se limitou no amor, porque estava investindo num relacionamento falido, que, logicamente falando, analisando de maneira racional, não tinha como dar certo e você investiu. E tem gente que investe anos, hein? Quantos anos você já perdeu num relacionamento falido? Quantos anos você já perdeu num trabalho que de repente você foi tentando na sua casa, como empreendedor ou empreendedora, fazer alguma coisa e o universo sinalizou para você N vezes que aquilo não ia dar certo? Seja através de experiências frustrantes, coisas que deram errado, seja através de pessoas que vieram falar para você, olha, isso não vai dar certo, você está perdendo tempo. Mas o fato é que a nossa espiritualidade, por vezes, arruma maneiras de falar para a gente, olha, não é por aí, você não está fazendo certo, não vai vingar da forma que está fazendo, né? E às vezes a gente não escuta esses sinais, às vezes a gente não observa essas respostas, né? Então, vamos ficar mais ligado e vamos refletir se a gente não está se limitando nas coisas. E falando em limitação, existe uma deidade, né? Quando eu falo uma deidade, uma deusa, né? Cultuada na bruxaria, na Wicca, no paganismo, que se chama Hécate, tá? Então, Hécate é uma deusa grega que é a deusa da bruxaria. É a deusa da bruxaria, dos fantasmas, dos espectros, das encruzilhadas, da magia, do mundo oculto. Então, tudo aquilo que nós fazemos, né, quando a gente lida com magia, quando a gente lida com Wicca, com bruxaria e tudo mais, tem a ver um pouco com o universo dessa deidade, que é a deusa Hécate, tá? E Hécate, gente, é uma deusa que ela foi muito reverenciada na Grécia Antiga. Nos dias de hoje, ela tem sido muito honrada, porque todo mundo que gosta de magia, de bruxaria, acaba se deparando em algum momento, ao estudar sobre deuses e deusas, acaba se deparando com a deusa Hécate, tá? Aí a gente tem o mês de agosto todo dedicado a Hécate. E amanhã, sexta-feira 13, é um dia em que pessoas no mundo todo fazem suas práticas à deusa Hécate. Então faz uma oferenda, acende uma vela, uma mentalização, um agradecimento, um ritual, um pedido. O que nós podemos trabalhar com a deusa Hécate? Fortalecimento do nosso poder interior, como bruxos, bruxas, magistas, para que os nossos rituais e práticas mágicas sejam bem-sucedidos. Então podemos trabalhar isso, fortalecimento da bruxa que existe em você, do bruxo que habita o âmago do seu ser. Além disso, podemos fazer proteção contra coisas ocultas. Como Hécate é a rainha do mundo oculto, ela consegue não só perceber, quanto até nos alertar
quando tem algo que está sendo feito para a gente, quando tem alguém que está vibrando negativamente contra nós, nos praguejando, enviando feitiçaria, tá? Então ela nos dá essa proteção. Isso é claro, quando você tem um bom relacionamento com a deusa. Vamos pensar que essas coisas vêm pra gente de graça e do nada, né? Seja um orixá, seja um espírito, seja um deus, seja uma deusa, a gente precisa trabalhar a conexão com essa deidade, o fortalecimento disso, da sintonia, né? É como uma amizade. Você não vai pedir um favor do nada para um amigo, uma amizade que você acabou de começar, né? Você conheceu a pessoa, eu preciso de um favor, né? A pessoa sai fora, né? Eu seria o primeiro, né? Tô fora, ficar fazendo favor, né? A gente já tem ali tanta coisa para fazer. Agora, é claro, uma pessoa que a gente gosta, que a gente tem um carinho, que trabalha com a gente, que é um amigo, que é uma amiga, é uma coisa. Que você se relaciona, mas não aquelas amizades que você acaba de conhecer já tá te sugando, né? Sai fora. Então, com uma deidade, um Deus, um espírito, a gente também precisa trabalhar essa relação, né? Para que aos pouquinhos a gente possa colher frutos disso, tá? Então, amanhã é um dia que você pode fazer isso. Trabalhar o fortalecimento da sua relação com a deusa Hécate, que é a deusa das encruzilhadas também. Então, as encruzilhadas, principalmente de 3 vias, elas eram dedicadas a Hécate. Vibe Mundial 95,7. A rádio que